Salve, salve galera! Com o passar do tempo que a gente deixa de se conectar aqui com o vídeo, a gente começa meio aqui se travar, né? Mas enfim, vamos lá. Eu recebi agora há pouco umas imagens de um local, de uma ocupação que eu sempre tenho falado aqui pra vocês, que existe entre a cidade de Adema e São Bernardo do Campo. E eu não vou dizer que eu tô assustado, né? Claro, porque a gente que está aqui pesquisando, a gente sabe dessa real situação. Essa é uma das fotos, ó. Não sei se está dando bem de ver, mas é uma casa de uma senhora. Essa casa ela fica dentro de um lixão desativado. E durante a pandemia aumentou 3, 4 mil a mais o número, né, de pessoas. Aí ela mandou mais fotos. Aqui é uma espécie de grota, não sei se vocês estão vendo, tipo um esgoto lateral que foi feito para que essa água não passasse por lá, por dentro da casa dela, e mesmo assim a água ultrapassou todas as barreiras. Aqui nesse outro vocês veem a parte da cozinha. Na parte da cozinha vocês veem a altura da água, o balde, tem algumas outras situações, como por exemplo as roupas, né, que flutuaram. Se vocês observarem bem, o próprio fogueiro já é preparado para a altura da água, ó. Não é a primeira vez que acontece isso lá. E aqui é a sala, ou então o projeto de sala. Ó, se vocês olharem aqui é a entrada, aqui é a porta de saída, aqui já é para entrar direto para a cozinha. Hoje é 9 de janeiro do ano de 2022. Grandes pesquisadores já passaram por esse local e já reafirmaram que o Brasil é um dos países onde as condições emergentes habitacionais crescerão mais rápido nos próximos 10, 15 anos. Quase que 500% a mais. 500% a mais do que tudo isso. Se vocês lembrarem do que eu já tinha falado uma vez no relatório sobre a situação da população mundial, que foi realizado inclusive pelo Fundo de População das Nações Unidas, o UNFPA, lá em 2007, a gente vê que desde lá teve esse resgate, né? Desde lá que as pessoas falam sobre o processo de urbanização no Brasil. Aí vem eu cá, em 2022, reafirmar a necessidade de refazer não só o relatório, mas também de começar a repensar estruturas políticas de mudança, né? Porque é um pouco complicado a academia lutando e a condição, né, sociogovernamental retroagindo. Eu fiz até umas imagens também do local onde eu moro atualmente, que na parte da frente, essa área aqui é uma área de mananciais, né? E na parte da frente, quando chove, a gente sente que existe pelo fluxo, né? Pela condição de hidrometria, a gente percebe que existe um fluxo ali de água, né? E essa água é uma água corrente. Nesses últimos anos no Brasil, tem piorado as situações de enchentes e situações de espaços emergentes exatamente pela construção, né? Pela formação da urbanidade desse território. E no meu livro agora que vai ser lançado no próximo mês, eu trago um conceito, por isso eu estou fazendo esse vídeo, para dizer para vocês sobre essa condição do livro da pobreza nômade, né? Quando eu analiso essa condição de nomadismo, eu rapidamente penso na severidade do caos que isso pode se tornar no país, se tratando de urbanidade, né? Não só isso. Por exemplo, o Mike Davis, né, em 2006, eu estou trazendo só uma reorganização de pensamento a partir de uma existência, tá, gente? Não existe nada de novo nessa luta, nessa conversação, né, sobre a urbanidade no Brasil. Grandes teóricos e referências literárias ao longo do tempo puderam, né, fazer com que essa estrutura de informação fosse muito bem feita e fosse feita muitas das vezes em loco, como está sendo feito também a minha. O nome do livro do Mike é Planeta Favela. Eu não sei se vocês já viram. Se vocês não tiverem visto, eu vou deixar um link aqui que você também pode clicar e baixar em PDF ou então achar ele em outras coisas. Eu vou deixar um link que com certeza vai te dar acesso a ele.
ele já nesse livro, né, ele evidencia a sua preocupação com relação à generalização das favelas, né? De um modo geral, galera, ele se vale de um conjunto expressivo de dados e informações sobre diversos países para provar a ideia central da favelização do mundo. O mundo, ao longo do tempo, pela essa emergência, né, da construção da margem, não que as pessoas queiram morar na margem, tá? Ninguém quer morar em margem, é porque elas são obrigadas mesmo. E essa obrigação, ela é condicionada não na relação de dever, mas do direito. O direito de ter seu próprio território de vivência, né? É impressionante. Eu não sei como que nesse livro até eu questiono um pouco de como que o brasileiro ele vive no local. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, fazendo vídeo, discutindo, fazendo livro, pesquisando diversas situações. E como que as pessoas conseguem morar em território de 20, 30 anos, mesmo construindo uma cultura histórica, em condições muitas das vezes submersas, né? É exatamente o que a gente discute desde os princípios. Não é sobre o querer, né? É sobre o porvir, é o que vem. É muito importante entender que, por exemplo, o relatório da UN-Habitat em 2003, ele já abordava o desafio da favela do mundo, né? Tipo, como eu disse para vocês, não é algo novo, não é algo que a gente está recriando, que a gente está criando, a gente está recriando, na verdade, né? Existe uma exploração imobiliária nos moldes mais perversos, né? Ligeiramente diferente da realidade brasileira. As principais favelas africanas, por exemplo, organizam-se em torno de poucos proprietários que colocam à disposição desta parcela empobrecida da população barracos sem nenhuma infraestrutura. Para se ter uma ideia da dimensão dessa exploração, na favela de Kibera, em Nairobi, no Quênia, onde se aglomeram mais de 800 mil pessoas sem água potável, sem esgoto, sem instalações sanitárias, os locatários tornam-se escravos das favelas, sobrevivendo com renda mensal de menos de $30. Embora as diferenças regionais sejam importantes e em certa medida contenham nas denominações locais favelas, slums, pueblos jovens e catibobadi, as raízes dos processos sociais que configuram a verdade é que essa parcela da população torna-se mais expressiva diante da transição urbana prevista para os próximos anos, né? É necessário pensar que essa condição nômade habitacional tem uma referência, né? Ela vem a partir de uma sintomatologia que nem sempre a gente consegue identificar, porque a gente não só está vivenciando, mas a gente começa a integrar espaços de formações de vínculo, né? E que a gente consegue interar-se, entender-se sobre essas motivações diversas. É uma situação que requer muita atenção. Nesse capítulo do livro, exatamente, eu falo não só dessas condições nômades de evolução da pobreza, mas também de quem são os sujeitos e de como esses sujeitos se entrelinham-se e criam um espaço de dominação ou de recepção da dominação. É a velha história do poder simbólico, né? E também alguns pontos que fazem a gente pensar a partir de que espaço humano habitacional o brasileiro vive e a partir de que espaço urbano brasileiro habitacional existe uma utopia sistêmica pública de promessa, né? É importante a gente saber alinhar isso, porque entre o PPA, entre a construção do LOA, entre a construção de emendas parlamentares, entra toda uma discussão que faz financeiramente existir a urbanidade no país, né? Eu nunca vi em nenhum local do Brasil a urbanidade de condição emergente e aberta ser construída, por exemplo, por uma empresa privada. Eu nunca vi. Se existir, deixem até aqui no comentário, por favor, porque eu nunca vi uma empresa pública, uma empresa privada, né? Agora, depois de quase 10 minutos que eu percebi que eu estou gravando um vídeo sem microfone. Oh my god. Mas eu nunca vi uma empresa de condição privada fazer um bairro popular e distribuir para as pessoas pobres. Eu nunca vi. Então existe essa dinâmica de se pensar que
existe uma rotatividade e um direcionamento de linha de tempo que faz a gente entender de como que essa urbanidade funciona no país. É muito claro, é a partir do governo federal, é a partir dos governos estaduais, é a partir dos governos municipais e a partir das autoridades urbanas, né? Essa relação, ela foi construída, essa tríade, né? Ela foi construída por um sistema dito, né, do povo, por uma relação não só jurídica, mas de condição de direito e acesso, de que o povo participou, que foi a Constituinte de 88. É muito importante entender e reaver situações de que muitas das vezes, de como e onde, né, a gente está pensando esse espaço de democracia, né? De como e onde a gente está pensando esse espaço de relação democrática, né? Pensar assim, de maneira ampla, faz a gente até às vezes perceber de quem está usando esse sistema, né? Porque eu acho que vai ser a hora que a gente vai começar a parar e a se perguntar quem modela o sistema e quem usa o sistema, né? Esse nomadismo de percepções, porque muitas das vezes quem usa o sistema começa a modelar o sistema. Esse sistema modelado a partir de uma estrutura que ele recebe, não que ele compõe, que ele constrói. Não é sobre isso. O sistema, ele não possibilita que pessoas que pensem em construir uma nova forma de urbanidade no Brasil permeiem ideias importantes, exista. É uma relação onde a gente pensa, né, que essa condição nunca saiu de 1964 e que a gente vive uma tentativa de democracia ao longo de todo esse tempo. E isso afeta as pessoas mais pobres, isso afeta as condições urbanas mais pobres e principalmente afeta todo um tecido social onde o alto clero do país, o que constrói as políticas de acesso, não sabem como acontece. E quando sabem através de condições intermediárias de diálogo, de um receptor que escolhe o que falar, né? Que escolhe o que dizer. E a pobreza nômade também está nesse sujeito, porque o sujeito é o principal suporte de execução de qualquer formalidade, não só psicológica, mas só sociocultural. É a partir deste olhar do sujeito que as comunidades mais longes e emergentes começam a ser possibilitadas e até mudar de territorialidade. Porque a voz ativa, enquanto construção de população, se dá a partir disso, né? Eu estava analisando umas imagens, né? Essas que eu mostrei para vocês, de como a gente vai um dia pensar em mudar esse processo que a gente está tentando avisar para a sociedade há muito tempo, né? Tem um artigo que é o do Davis, né, que é o Planeta Favela, que é um artigo super importante que ele fez para Harvard, e também um que é as cidades invisíveis, né? Eu pensava que esse termo era novo, mas não é. Esse termo ele já está sendo aplicado, né? Que é a favela como desafio para a urbanização mundial. É muito importante essa condição, né? Mas enfim, essa condição das favelas e do remocionismo de ontem e hoje não vem de agora, não é constituída a partir de agora, né? Em 1964 a gente já sabia que existia naquele site Social a Questão, ele já diz claramente lá sobre um documento sobre isso. Eu tenho pensado muito sobre, né, essas condições. Eu até analisei agora um projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia dos Deputados aqui em São Paulo sobre o Conecta São Paulo, né? Não sei se vocês têm ouvido falar.
Eu peguei, imprimi ele, estava dando uma lida de cabo a rabo para poder entender de como que esse 5G vai estar disponível, né? É impressionante como o que eu estou falando para vocês, se vocês pegarem um dia esse projeto de lei para ler, vocês vão entender que é o alto clero construindo políticas públicas para não vou dizer nem plebeus, vou dizer para as pessoas que trabalham, né, para os plebeus, né, que são as condições emergentes. Porque a pessoa mora num local que precisa se locomover através de 2 ou 3 conduções, é mais do que falta de planejamento urbano, é falta de planejamento sociocultural e de existência política. É como se as pessoas ao longo do tempo fossem obrigadas a vivenciar durante 20, 30 anos essa mesma modalidade de vida. Isso é nomadismo, isso é pobreza nômade. É quando as pessoas começam a se deslocar de uma pobreza para ir para uma pobreza extrema. O trabalho não é a riqueza, o trabalho é onde coloca ela nesse espaço de pobreza extrema, porque ele pega todo o tempo da vida sociocultural dessa pessoa, capitaliza e transforma isso numa condição de troca mínima. Então quem é o mais rico da história? Não é o povo que é o mais rico da história porque está ganhando salário, e muito menos os empresários que estão pagando. O mais rico da história são aqueles que construíram ideais de um sistema democrático. O sistema democrático de um país, ele afeta tudo isso. As pessoas ficam fazendo palestras difíceis, falando para as pessoas coisas difíceis, como se a democracia não fosse algo muito fácil de ser entendida. A democracia é algo fácil de ser entendido. E nesse livro que eu estou construindo, A Miséria Urbana, a nova miséria urbana, na verdade, né? Porque não tem nada novo, a gente está recriando um novo espaço, é diferente. A miséria urbana já existe, agora existe uma nova miséria urbana. A nova miséria urbana que é construída pelo alto clero de um país emergente, subdesenvolvido e enfraquecido não só na sua condição econômica, mas na sua condição de relações internacionais. O Brasil, nesses últimos tempos, tem se afetado drasticamente com essas pessoas que têm ocupado esses tronos, né? Com esses reis que têm ocupado esses tronos, com esses ídolos pop. É necessário repensar a estrutura de um país a partir das relações de inconformabilidade, de necessidade de fluidos, né? As pessoas precisam fluir. As pessoas falam muito sobre bolsas e mais bolsas. As bolsas, elas foram criadas por uma significação, uma simbologia da extrema pobreza, mas é necessário ter bolsas, tem que ter muitas bolsas mesmo. O trabalhador que ganha um salário tem que ter 2 bolsas, tem que ganhar bolsa, tem que ter curso de inglês, tem que ter tudo. As bolsas são as formalidades que o Brasil nunca conseguiu apoiar de forma legal e funcional. Não existe políticas públicas além de bolsas nesse país, não existe. E essa relação que eu estou fazendo com o capítulo do meu livro da pobreza nômade é exatamente essas relações. De como que a democracia foi tão incapaz ao longo de tanto tempo de existência de não promover o mínimo para as pessoas, que é a saúde de qualidade e o salário mínimo. Olha o nome, salário mínimo. É dessa miniminez que a gente precisa entender que o fortalecimento de uma democracia nunca se movimenta através de uma economia, mas através das necessidades de um povo, né? O povo precisa se locomover, o povo precisa comer, precisa se alimentar, precisa ter saúde de qualidade. As zonas periféricas de São Paulo são um lixo, são degradantes, são emergentes, são subdesenvolvidas. Não é um local para as pessoas morarem de fato. As pessoas entram em hospitais superlotados, esperam 2, 3 horas e as pessoas acham extremamente comum esperar 3 horas de sua vida para um atendimento que deveria funcionar em 20, 30 minutos por conta da tecnologia. Eu fico impressionado com a sistematização dessas localidades. Eu fico mais impressionado com as pessoas que sentam no alto clero, que são os prefeitos, que são os governantes, governadores. São pessoas totalmente com um sistema horrível de poder. Eu fui com uma inauguração aqui, gente, uma inauguração de um sistema de apoio chamado Bom Prato, que vai ter em um bairro periférico. O governador do estado, Rodrigo Garcia, desce de um carro como se fosse o rei da fazenda. Eu fiquei assustado com 7, 8 seguranças
seguranças à distância, seguranças próximas, no meio de uma comunidade de extrema periferia, extrema pobreza, e ainda era o centro dessa localidade. Eu fico me perguntando, 20, 30, 40, 50 repórteres em cima daquilo, vocês estão falando de que democracia? Qual é a democracia que vocês estão falando? Aí vem de novo essa luta presencial que fica numa condição partidária, fica um de um lado, outro de outro, puxando aquela corda daquela série japonesa, foi feita agora recentemente, 667, a coisa assim. Mas fica parecendo aquele desafio, quem é que vai morrer primeiro, quem é que vai cair primeiro, porque se de um lado tem um candidato A e de um outro lado tem um candidato B, ambas as situações tem pessoas que os admiram, ambas as situações tem pessoas que se identificam com essas políticas. Isso é democracia. Democracia é possibilitar, é exercer, é ascender. Se nesse momento existe um presidente de direita no poder, é porque a condição de esquerda não soube criar estratégia. Se amanhã existir um presidente de esquerda, é porque a direita não soube organizar estratégia. A política brasileira é baseada numa estratégia de poder imunda, nojenta e arbitrária. O último a ser lembrado nessa política, o último, e se existe 10 camadas, a 11ª camada é o pobre. É a partir dele que essa condição foi permeada e que existe. O voto vem de quem? Quem vota no Brasil é o rico? Não, é o pobre. O pobre que sai da sua casa e vota. Por quê? Porque ele é obrigado a votar. É somente por isso. 73,6% da população brasileira, em uma pesquisa feita recentemente, disse que se não tivesse condição de voto obrigatório, não sairia de sua casa para votar. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que eu estou falando de democracia? A democracia é um sistema falhou no Brasil, falhou e feio, que criou diversos tipos de setorialidade de pobreza e emergiu mais ainda as situações. Léo, mas o que seria possível fazer? O mesmo sistema, com sujeitos diferentes. A democracia ela é feita a partir de um novo olhar. O sistema, quando falha, não deixa de existir, ele só falhou. Ele pode dar um reset e reorganizar todo esse processo. Ah, mas o que a gente tem que fazer? Falar com o povo, ouvir o povo, porque quem constrói é o povo. O poder emana do povo, e esse poder não é o poder da riqueza que eu estou falando no início desse vídeo. É o poder da relação da humanidade, da existência, principalmente da subsistência percebida na raiz, no solo, nos pés, no chão, em tudo. E a gente vai passar a vida inteira brigando por conta de tudo isso. Agora chega o Mark Zuckerberg com o metaverso e ninguém faz nada. Aí chega aqui uma proposta, um projeto de lei, uma lei que agora vai ser aplicada pela Assembleia dos Deputados aqui em São Paulo, de aplicação do 5G. Vocês realmente pensam que isso não tem nenhuma ligação? Não existe nenhuma ligação com o aprimoramento de uma internet de melhor qualidade, a entrada de um sistema que requer mais velocidade de acesso e a possibilidade de um dos caras mais ricos do mundo, como Elon Musk, vir ao Brasil e potencializar a Amazônia? Vocês nunca pararam para se pensar que esse metaverso é de fato uma discussão emergente e urgente? A democracia está pautada nisso tudo. As pessoas vão ter uma internet de melhor qualidade para começar a ver e participar desse espaço de condição do metaverso. E os senhores, e os idosos, e os moradores de rua, e os analfabetos, e os analfabetos funcionais, como que vão se integrar nesse sistema, sendo que ao longo desse tempo inteiro o governo brasileiro passou brigando por bolsas? É por isso que eu falei, a bolsa é importante, mas de que bolsas a gente está falando? Uma bolsa de R$400 para uma família de 3, 4 pessoas que tem que ter uma renda per capita de R$100 por mês, pelo amor de Deus, o que é isso? É uma desgraça, é uma condição de miséria subexistente ao extremo. A pessoa precisa ganhar R$100 para ter acesso a R$400 por mês.
Para quê? Para que vai usar isso aonde? Por que não paga um salário mínimo? Uma família de 4 pessoas com um salário mínimo é o mínimo. Ah, Léo, mas é uma bolsa. Pois exatamente, a bolsa ela serve para isso. Quando você vai lá no sapateiro comprar uma bolsa, você sabe que aquela bolsa é para guardar alguma coisa, é para assegurar alguma coisa. E serve para isso. A bolsa ela serve para isso. Ah, mas a gente não pode dar a bolsa por conta disso, pois isenta o pobre de pagar água e luz. Pronto. Constrói um cartão nacional, disponibiliza para ele e ele não vai pagar água e luz. E cria um sistema reverso com as empresas privadas para que possibilitem com que esse não pagamento dele seja aplicado através de uma troca de parceria. Aplica energia solar. Existe a possibilidade de mudança desse país. O que não existe é a vontade dessas pessoas que sentam lá no alto clero de manter essa riqueza suprema. O Brasil é um dos países mais ricos do planeta, mas é um dos primeiros que vai morrer antes de todos. A Amazônia está morrendo pela ganância de um dinheiro que não funciona, porque a gente vê um monte de gente rica no Brasil e um monte de gente falida ao mesmo tempo. Gente que não sabe falar, gente que é ignorante, gente que não tem formação, gente que é arbitrária, gente que é mesquinha, gente que é corrupta. Esses ricos são ricos disfuncionais. Essas pessoas elas não precisam nem existir, na verdade. A gente precisa entender que existe uma relação entre a riqueza adquirida e a riqueza aplicada. A gente vai passar a vida inteira falando de investimento, a vida inteira falando de bolsa de valores e a vida inteira mantendo uma riqueza concentrada numa condição de que não existe essa possibilidade. A gente está integrado com tudo isso. As pessoas que estão tirando madeira da Amazônia, que estão descobrindo as novas etnias, mesmo sem o querer delas, são pessoas o quê? São pessoas mesquinhas. A Amazônia tem que ser desocupada imediatamente por todos. As casas próximas, inclusive de boa parte dos ribeirinhos, tem que ser indenizadas e tem que tirar todas aquelas pessoas de lá. É necessário, lá é o coração de um planeta que está pedindo socorro há muito tempo. Ontem teve um acidente no Capitólio, Minas Gerais aqui, que assustou o Brasil e que esse vídeo, eu fiquei um pouco até assustado, que na hora eu entrei no Instagram e todos os Instagrams que eu seguia ao mesmo tempo estavam repostando esse vídeo. Uma pedra caiu durante um passeio e ao todo, até agora, são exatamente, hoje é 9 de janeiro, é um domingo, são exatamente 3h08 da tarde, já tem 8 pessoas mortas. Foi detectado 8 pessoas mortas e 2 pessoas estão sumidas. São 10 vidas, 8 vidas que já foram. 2 vidas ainda estão em alerta, fé em Deus vai encontrar. Mas são 8 vidas que perderam por conta de uma observação governamental. Isso é o mínimo. A gente não tem equipes preparadas. As secretarias de meio ambiente de todos os locais do país são altamente de condição duvidosa. As pessoas precisam reaver as situações. Essa barganha de troca está fazendo o país ser disfuncional. É assustador ver o que está acontecendo no Brasil e ninguém faz nada. É assustador entender que essa relação de futuro tem muito a ver não só com a nossa vida, que eu estou, por exemplo, falando com você agora, mas também com as crianças que vão habitar esse lugar. Eu não estou preocupado com os adultos. Eu quero que os adultos se fodam mesmo. Eu quero que eles pensem que a vida deles é boa mesmo e continuem essa vida medíocre. A pessoa passa 30 anos num local recebendo um salário mínimo e acha que está bom, pelo amor de Deus. Isso às vezes nem é consciência cultural, é alerta humano. Tem que evoluir, tem que sair do lugar. Pessoas que tratam outras pessoas mal, pessoas que são pessoas extremamente mal educadas, pessoas que agridem o território espacional de particularidade do outro. Pelo amor de Deus, são condições básicas sociais. Eu culpo elas jamais. Jamais, jamais. Mas tem hora que a gente perde a paciência mesmo, porque ninguém é santo do pau oco. Mas eu não culpo ninguém, porque as condições culturais que foi dada ao longo do tempo para essas pessoas não tem a mínima condição de ser cobrada agora depois de 20, 30 anos. Elas vão se manter ali, é o ato de sobrevivência delas. Elas só querem sobreviver. Os sonhos foram deixados na metade do caminho na estrada há muito tempo, há muito tempo.
As pessoas estão reconstruindo os sonhos, repensando as ideias e muitas das vezes até mudando a estratégia de vida para se manter nesse país. Um país extremamente subdesenvolvido, com 98%. Gente, se eu disser para vocês que o Brasil, 98% de zonas emergentes, vocês se assustam. É um problema enorme, é quase que um estado de calamidade mundial. Mas a gente tem visto, né, que tudo tem mudado, né? E que esse mudar tem uma ligação muito próxima com um futuro baseado em pessoas que nem conhecem a realidade do lugar, né? E eu creio que muito mais do que isso, a gente pode entender que não só na América Latina, mas em diversos países da América do Sul, em sua totalidade, estão tentando se reinventar através de uma estrutura